Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A palavra do Senhor diz que a vinda dele será como ladrão. Para aquele que espera ou não espera, Jesus está voltando. Para aquele que está esperando ou não, Ele está às portas. Se você deseja a presença dEle ou não, Ele está voltando. E a palavra do Senhor diz que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será como nos dias de Noé. A vinda do Senhor. Então, se você está esperando, se você entender a promessa do Senhor, você vai viver conforme aquilo que Ele desejou para você. Se você entender qual é a vontade do Senhor, você vai desfrutar daquilo que Jesus trará na eternidade. A palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar, e quando Ele vai voltar nas nuvens, e Ele vai arrebatar a sua igreja para aquele grande dia, e aquele que está esperando aquele grande dia, participará das bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é para aquele que em vida nessa terra, recebeu o Messias em seu coração. E aqueles que esperam a vinda do Senhor, eles estão completos. Aqueles que esperam a vinda de Jesus, eles estão totalmente intactos em suas convicções de que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, Ele não está dizendo nós seremos, Ele diz nós já somos sarados e salvos. Jesus vai vir buscar uma igreja, e essa igreja são pessoas. Essa igreja não é uma doutrina, essa igreja não é um templo. Ele vai vir buscar pessoas, mas pessoas que sabem quem é o seu Deus, pessoas que conhecem e têm intimidade com Jesus. Ele não vai vir buscar uma igreja infiel, que não é fiel a Ele. Se nós que somos maus, não queremos uma noiva infiel, uma noiva suja, quanto mais o Messias que vai vir arrebatar uma igreja limpa, uma igreja fiel, uma igreja adornada, uma igreja que tem intimidade com o seu Deus. Ele é o bom pastor de uma ovelha. Ele é Deus de quem o adora. Ele só pode curar quem reconhece que está doente. Ele só pode mudar a sua vida se você abrir a porta do seu coração. Muitas pessoas não mudam a sua vida e a sua história, porque elas ainda não deram a chave do seu coração para o Cordeiro. Por isso estão em derrota, por isso estão na mesmice, por isso a sua vida não muda, por isso que todos os dias eles acordam com um buraco no seu coração, por isso que todos os dias você pensa em desistir, porque o que está faltando não é uma conta cheia de dinheiro, meu irmão, não é mais uma igreja abrindo do seu lado, não é mais um aluguel pago nesse mês. O que falta para essa geração é conhecer quem Jesus é. Porque você pode receber o que você tanto sonha. Se você deseja uma casa própria, você pode receber a sua casa. Se você deseja um carro, você pode ganhar esse carro. Mas no final das contas, a tristeza continuará te perseguindo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coisas só serão acrescentadas na vida dessa geração quando eles conhecerem quem Jesus é. Conhecer Jesus não é uma religião. Conhecer a Jesus é saber o endereço de casa. E nós não somos dessa terra. Conhecer a Jesus é você ter paz. Conhecer Jesus é você ter a fartura do seu coração. Conhecer a Jesus é todos os dias você acordar e saber que você não está só.
Conhecer a Jesus é você largar o pecado. Conhecer a Jesus é você se arrepender. Se você ainda é escravo do pecado, se a sua vida ainda não muda, se a sua vida ainda não mudou, é porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Você é muito bom em conhecer uma religião, você sabe de cor os ritos e uma doutrina, mas nós não somos bons em firmar uma aliança com o Messias. Não se engane, meu irmão. A palavra do Senhor diz que a vinda do Messias será como nos dias de Noé. Todos compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento, quando de repente a porta da arca fechou, e aqueles que não acreditaram desejaram entrar na arca e salvar as suas vidas, mas era tarde demais. Era tarde demais para levantar a sua mão e deixar Jesus mudar a sua vida. Era tarde demais para largar o pecado. Era tarde demais para mudar a sua história. Era tarde demais para fingir que se arrependeu. Era tarde demais para largar a prostituição. Era tarde demais para você dar uma resposta, para eles darem uma resposta. Deus não está impressionado no seu sofrimento. Deus não está impressionado nas lágrimas, porque Ele não trabalha com chantagem, Ele trabalha com aliança. Então conhecer a Jesus não é fazer parte de uma congregação, é fazer parte do plano de salvação. Conhecer a Jesus não é entrar dentro de uma igreja. Conhecer a Jesus é ser a igreja que Ele vai vir buscar. Não se engane, a sua igreja e nada naquele dia é a mesma coisa. Não se engane, conhecer uma igreja, uma doutrina é palha naquele grande dia. O que vai prevalecer vai ser a aliança que você firmou, ou a aliança que você quebrou. Ele falou que a sua vinda será como nos dias de Noé. E muitos dessa geração dizem: eu desde quando gerações passadas que eu ouço essa história, que Jesus está voltando. Desde quando eu me entendo por gente que eu escuto essa história de que Jesus vai voltar. Mas a palavra do Senhor diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Preste atenção nessas palavras. Há todavia uma coisa, meus irmãos, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos no ano 2000. Segundo o tempo de Deus, só tem 2 dias que Jesus subiu ao céu, segundo a contagem Kairos do Senhor. Se para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, Ele diz: eis que eu venho sem demora. Só tem 2 dias que Jesus subiu, e só tem 2 dias que Ele subiu, e Ele diz: eu venho sem demora. Você deve estar esperando a vinda do Messias. A sua vida tem que estar voltada para o autor e consumador da fé. Ele não está impressionado se você está precisando de alguma coisa. Ele diz: um coração contrito e quebrantado Ele não resiste. Entenda isso, meu irmão. Jesus quer mudar a tua vida, mas Ele só pode mudar na vida de quem abre a porta do coração. Muitos falam: Deus, tu não está vendo o meu sofrimento. Ele está vendo, mas Ele só pode fazer alguma coisa quando você abrir a porta do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir, e se você abrir, eu vou entrar. E quando eu entrar na tua vida, eu vou mudar a tua história. Eis que estou à porta e bato. Deus não pode mexer na vida de quem não o recebe. Deus não pode tocar na vida de quem não abriu a porta do coração. Deus não pode ser pastor de quem não é ovelha. Deus não pode mexer na vida de quem não recebe, porque Ele não trabalha com dificuldade. Ele não vai abençoar você porque você está passando por necessidade.
Ele vai abençoar você porque você tem uma aliança. Deus só é íntimo de quem o conhece. Deus não está impressionado se você tem uma igreja, se você tem um líder, se você tem um pastor, se você sabe rezar um terço, se você faz parte de uma novena. Ele não está impressionado com a nossa performance. Ele está impressionado com filhos amados que conhecem o caminho de casa. Ele está impressionado. Ele diz: um coração contrito e quebrantado Ele não resiste. Então, enquanto você não tiver um encontro com Jesus, você não vai largar essas correntes que aprisionam você todos os dias. O problema não está no pecado que você comete. O problema está na ausência da presença que você não deixa habitar na sua vida. Jesus é o maior interessado em mudar a nossa história. Não existe nas Escrituras Jesus fundando nenhuma placa de uma igreja, mas existe Cristo olhando para a humanidade, dizendo: eu morri por você. A vontade de Cristo é que você seja salvo. A vontade dele é que você viva os últimos dias de vida que você tem nessa terra para Ele. Quando você começar a crer, você vai começar a ver quem Jesus é. Enquanto você não tiver um encontro genuíno com Jesus, a tua vida será sempre a mesma. Enquanto você não mudar a sua história, você vai viver todos os meses, todos os dias, todos os anos a mesma coisa. Final do ano passado você abraçou tantas pessoas e disse: feliz ano novo, e a tua vida é a mesma. Você abraçou tantas pessoas e a tua vida não muda. Entra ano e sai ano e você ainda cai nas mesmas derrotas. Entra ano e sai ano e você ainda não entendeu o que é Jesus. Você ainda não entendeu que você precisa receber Jesus em tua vida. O que precisa na nossa geração não é mais uma igreja abrindo, mas é mais um filho se prostrando e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou aqui apresentando para você uma igreja. Eu estou aqui apresentando para você uma porta aberta. Que se você entender, você vai parar de ser um mero religioso e começar a ter experiências com o Espírito Santo. Coisas que muitas pessoas nessa geração não sabem o que é. E ele diz: uma carta que não estiver selada, ela não chega no seu destino. E o selo é o Espírito Santo. É somente o Espírito a única evidência que você sobe se você morrer essa noite. E Ele está esperando você receber. E Ele está batendo na porta do seu coração essa noite, dando para você mais uma chance, mais uma oportunidade. Deus, Ele não está impressionado na igreja que você entra no domingo. Ele está impressionado no coração que se abre para Ele habitar e fazer morada. Deus não mexe na vida de quem está precisando. Ele só mexe na vida de quem o recebe. Então você pode gritar dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Deus, você não está vendo a dificuldade da minha vida. Ele está vendo. Mas o problema é que a nossa geração não está vendo Ele de braços abertos para mudar a nossa história. Porque se você encher a barriga hoje, se você precisa de uma cesta básica hoje, e você recebe essa cesta básica e não tem Jesus, você vai para o inferno de barriga cheia. Mas a vontade de Deus não é alimentar a tua carne, mas é mudar a tua vida e salvar o teu espírito. Deus não se impressiona com quem precisa. Deus se impressiona com quem se arrepende. Então você pode fazer a sua performance. Você pode fingir que essa palavra não é com você. Você pode fingir que está tudo bem com a sua vida. Mas se você olhar no fundo do seu coração, você vai ver que a única coisa que falta, e é tudo, é Jesus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele não está na igreja católica, na igreja evangélica. Ele está nas pessoas.
Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo e habitação do Espírito Santo. Nós somos a igreja que Ele vai vir buscar naquele grande dia. E eu quero perguntar para você, como você está para se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como está a sua vida para se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mateus capítulo 7, Ele vai olhar para muitas pessoas e vai dizer: eu não sei quem você é. E essa é uma realidade. A vontade do Senhor é para que você creia e para que você viva. Andar com Jesus é andar na contramão de uma religião. A religião não foi fundada por Jesus, mas as portas dos céus que se abriram, Ele inaugurou e preparou um lugar para a sua igreja. E Ele vai vir buscar alguém que é fiel. E Ele vai vir buscar uma igreja que sabe quem Ele é. E Ele vai vir buscar uma igreja que abriu a porta do seu coração, está priorizando as coisas do reino. Será que se muitas pessoas da nossa geração não estão muito agarradas em bens, em coisas, em religião, em uma congregação, mas esqueceram da vontade de Deus para as suas vidas? Somente creia, você não precisa pagar nada, porque já foi pago na cruz do Calvário. A cruz não foi Deus dando um jeito, foi Jesus dando a sua vida. E Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna só quem pode dar é Jesus. E essa vida em abundância está em Jesus. Ele diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele Jesus é exata expressão da glória de Deus. Conhecer a Jesus é mais do que uma religião. Conhecer a Jesus é mais do que uma performance. Conhecer a Jesus é mais do que uma igreja no domingo. Conhecer a Jesus é você ter a chave do seu reino, e você não pede licença para entrar, porque aquele que está em Cristo tem acesso livre ao trono da graça. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Viva os últimos dias de vida, queridos, para Jesus. Pode ser que seja a tua última semana nessa terra. Pode ser que você que está me ouvindo não vai ver o próximo final de semana, mas eu quero dizer para você: ainda tem chance de você receber Jesus em sua história, em sua vida. Eu não apresento para você essa noite uma religião. Eu apresento para você essa noite o autor e consumador da fé, o Cristo, o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Andou nessa terra, não pecou, morreu, ressuscitou no terceiro dia. E Ele diz: eis que eu volto e eis que venho sem demora. E Ele está voltando para buscar a sua igreja. Para muitas pessoas pode ser que esteja demorando demais essa vinda de Jesus, mas não é o nosso tempo, é o tempo dele. E o tempo dele que nós lemos 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 e 9, não é o tempo cronos, o tempo do homem, é o kairos, o tempo de Deus. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só se passaram 2 dias que Jesus subiu aos céus. E quando Ele diz: eis que venho sem demora, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E profecia não é colocada na palavra para estar escrita somente, é para ser vivida. Entrega o seu caminho ao Senhor, meu irmão. Confia nele, no mais Ele vai fazer. Será que se já chega de você começar, já chega de você andar com a força do seu braço e começar a andar na força do braço forte do Senhor? Que o Senhor abençoe tua vida. Que essa palavra que você ouviu essa noite muda a tua vida e muda a tua história, e comece a fazer a diferença na sua geografia, na tua casa. Obrigado, Senhor, por essa noite.